O canibal de Ilhéus, reportagem completa agora. Um crime brutal que assusta os moradores no sul da Bahia, Ilhéus. O Luiz é suspeito de matar o colega de trabalho Pedro no primeiro dia de trabalho de Luiz. Segundo a polícia, os dois estavam trabalhando juntos em uma fazenda, mas tiveram um desentendimento. Era o primeiro dia de trabalho de Luiz, aconteceu algo, ele mata o Pedro e foge depois. Testemunhas confirmam que ele ingeriu parte do corpo da vítima e saiu gritando que seria um canibal. O caso de Ilhéus, o funcionário foragido e as mortes misteriosas. Hoje vamos falar sobre um caso impressionante que aconteceu em Ilhéus, no sul da Bahia, e que deixou a população em alerta. Tudo começou no primeiro dia de trabalho de um homem chamado Luiz, que se envolveu em um grave desentendimento com um colega de serviço, Pedro, de 60 anos. A tragédia aconteceu em uma fazenda da região e, segundo a polícia, depois da briga, Luiz atacou o companheiro de serviço e fugiu. O que mais assustou a população foi o relato de testemunhas, que afirmaram que o suspeito teria praticado atos de extrema violência e até dito em voz alta frases perturbadoras, se identificando de maneira assustadora. Imagine você chegar ao trabalho normalmente, encontrar um colega novo e, de repente, descobrir que essa pessoa poderia representar um grande perigo. Foi exatamente isso que os moradores de Ilhéus viveram. O primeiro dia de serviço se transformou em um verdadeiro pesadelo. Pedro, um trabalhador simples, perdeu a vida de forma brutal e o suspeito escapou em direção a uma área de mata, deixando a comunidade em pânico. Desde então, a polícia iniciou uma busca intensa, mas até o momento ele não foi capturado. O caso lembra bastante outra situação que parou o Brasil em 2021, quando Lázaro Barbosa desafiou as autoridades por dias em uma caçada que ganhou repercussão nacional. Além desse crime, Ilhéus tem enfrentado outro problema sério: mortes misteriosas ocorridas em sequência. Em poucos dias, 6 pessoas perderam a vida, entre elas 3 mulheres que foram encontradas em uma área de mata próxima a uma das praias mais conhecidas da cidade. Essa coincidência fez surgir a dúvida: será que a cidade está diante de 2 criminosos diferentes ou existe alguma ligação entre esses casos? Para entender melhor, vamos voltar ao início. O episódio aconteceu no dia 13 de agosto, quando Luiz Teixeira foi apontado como responsável pelo ataque contra Pedro Nascimento em uma fazenda chamada Baixinha, na zona rural de Ilhéus. Era o primeiro dia de trabalho dele no local. Segundo informações, depois de ingerirem bebida alcoólica, os dois teriam discutido fortemente. Em meio ao desentendimento, testemunhas afirmam que Luiz teria pegado um pedaço de madeira e atingiu Pedro várias vezes. O colega ainda tentou se defender com um facão, mas não conseguiu evitar os golpes. Após o crime, Luiz teria saído correndo e, segundo relatos, ainda gritou palavras que deixaram todos chocados. O ataque aconteceu na área externa da casa da fazenda e rapidamente os vizinhos ficaram sabendo do ocorrido. O episódio deixou marcas profundas na comunidade, pois Pedro era conhecido como um homem tranquilo, trabalhador e sem qualquer envolvimento com problemas. Sua família ficou revoltada e pede por justiça, reforçando que a vítima não tinha qualquer motivo para ser atacada. Logo depois do crime, o suspeito fugiu para uma região de mata. Policiais chegaram a avistá-lo, mas ele conseguiu escapar. Desde então, continua foragido. Essa situação aumentou o medo dos moradores que vivem inseguros, sem saber se o agressor pode aparecer de repente em alguma propriedade rural. A comparação com o caso Lázaro Barbosa se tornou inevitável. Assim como em 2021, em que o criminoso conhecia cada detalhe da mata e conseguia escapar com facilidade, em Ilhéus também existe a sensação de que Luiz está sempre um passo à frente. Os moradores torcem para que ele não avance em sua rota de fuga e não coloque outras pessoas em risco. Enquanto isso, outro mistério ronda a cidade: a sequência de mortes registradas nos últimos dias. 3 mulheres foram encontradas sem vida num matagal perto da Praia dos Milionários. Elas tinham saído para caminhar com um cachorro quando desapareceram. O cachorro foi encontrado amarrado em um coqueiro, o que chamou a atenção de quem passava pelo local. O cachorro latia sem parar
E foi justamente isso que fez os moradores irem verificar a situação. Foi então que encontraram as 3 vítimas no interior do mato. Além desse caso, houve outros 3 registros de mortes recentes, em circunstâncias semelhantes, aumentando o medo e levantando suspeitas de que um mesmo autor possa estar agindo em série. Até o momento, não há confirmação oficial de que esses crimes estejam ligados ao caso de Luiz. As autoridades tratam os 2 episódios como situações distintas, mas a coincidência de datas e a violência empregada despertam muitas dúvidas entre os moradores. Em menos de uma semana, 6 pessoas foram encontradas mortas em Ilhéus. Essa onda de crimes fez com que muitas pessoas evitassem sair de casa, principalmente à noite ou para caminhar em áreas de mata e praias mais afastadas. O clima de insegurança é evidente e a população cobra respostas rápidas das autoridades. A polícia já anunciou que está reforçando o patrulhamento na cidade e na zona rural, além de intensificar as buscas por Luiz. O objetivo é trazer tranquilidade de volta para os moradores e capturar o foragido quanto antes. O caso segue em aberto e cada novo detalhe aumenta a preocupação da comunidade. Enquanto não houver prisões e esclarecimentos, a sensação de insegurança vai continuar. E você? Acredita que os 2 casos estão ligados ou que se tratam de situações diferentes? Será coincidência ou há algo mais por trás? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse foi o relato completo sobre os acontecimentos recentes em Ilhéus, na Bahia, que transformaram a rotina da cidade em dias de medo e incerteza. Continuaremos acompanhando de perto esse caso e trazendo novidades sempre que surgirem. Até o próximo vídeo, pessoal! Peço vocês ajudem o canal com aquele like fortalecer.